Olá, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Eu tô muito bem, já é 2026, então um feliz ano novo para todo mundo que tá começando aí nessa jornada. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Maria, eu sou advogada, empreendedora, eu tenho a minha própria advocacia e sou especialista em gestão. Então, para a gente começar esse ano da melhor forma possível, nada melhor do que a gente focar no que realmente importa, que é transformar a nossa realidade através de passos simples, utilizando métodos fáceis, rápidos e que você pode usar desde um papel até um software, enfim. Isso daqui realmente vale para todas as áreas da sua vida. Transforme desejo em realidade. Como alcançar as suas metas em 2026? Ano novo, vida nova. Bom, somente se você realmente estiver disposto a transformar, a mudar aquilo que não está funcionando. Afinal, um sonho sem um método resulta em frustração. E aí, o ano vai chegando ao final e a gente vê que não conseguiu concluir nada, que as coisas continuam como eram ou até piores. Então, como que a gente muda isso? Através do método. E esse método é composto de objetivo, meta e tarefas. E sim, eles podem parecer até que são sinônimos, mas não significam a mesma coisa. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, como que a gente vai alcançar os nossos objetivos? Como que a gente vai tirar o nosso sonho da nossa cabeça, do papel e realmente ver eles no nosso dia a dia, na nossa vida? Bom, vamos começar sabendo o que cada coisa significa, para só então a gente começar a construir o nosso objetivo. E bom, como eu coloquei aqui, objetivo define a sua direção, o seu propósito, o seu sonho, onde você quer chegar. Ele é amplo, ele é geral e ele é de longo prazo. Ou seja, para 2026 eu quero crescer o meu negócio. Então, é dessa forma que a gente define realmente a nossa direção. E é também conhecido como famoso onde. Onde eu quero chegar. Já a meta, ela detalha as ações e marcos que a gente utiliza para atingir aquele objetivo. De modo geral, ela é específica, mensurável e de médio prazo. Então, se em um ano eu quero conseguir um faturamento de 30 mil reais, eu tenho que conseguir o que em 6 meses? 15 mil reais, ok. Então, em 6 meses, quanto eu tenho que conseguir? E é dessa forma que a gente vai montando as nossas metas. Ela é o famoso como. Como que eu vou fazer o meu objetivo acontecer? Como que eu vou conseguir um faturamento ou um lucro ao final? Como? É isso que a gente tem que pensar nesse marco da meta. E por último, eu trago aqui a questão das tarefas, que de fato são as ações práticas, aquilo que você faz. Realmente você tem que ir lá e fazer. Por quê? Quando a gente só coloca lá um objetivo, no final do ano eu quero ter 30 mil de lucro. Vamos por assim, né? Tinha falado faturamento, mas me enganei, era lucro, né? Eu quero 30 mil de lucro no final do ano. Se você não fizer nada, só ficar pensando, não, lá no final eu quero 30 mil, lá no final, como que você vai mudar? Porque assim, gente, os nossos resultados, eles mudam ao longo do caminho. Então, isso é muito importante também, tá? Então, você subdividindo esse objetivo, é muito mais fácil de você realmente conseguir mudar a sua realidade, ok? De modo geral, as tarefas são simples, pontuais e de curto prazo. Aí que entra a constância, que aqui é a nossa palavra-chave. É isso daqui que faz a gente realmente mudar a nossa realidade, ok?
Então vamos lá. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer uma parte teórica e eu gosto também de trazer sempre a parte prática. Então vamos supor aqui que o seu objetivo seja ganhar mais. Eu quero passar de um salário de R$ 2.000 para um salário de R$ 5.000, ok? Então, o que a gente tem que pensar? Lembra que eu falei para vocês que a meta ela é feita através do como? E para esse como chegar, a gente tem sim que fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. A gente tem que pensar sobre aquilo, tá? Então, por exemplo, o que eu preciso para alcançar esse valor? De onde vai vir esse dinheiro? Quantos clientes são necessários? Qual que é o ticket médio? Qual que é o lucro que eu vou ter com cada um dos projetos que eu fizer? Enfim, isso tudo é muito importante, é muito válido. E aí as metas, gente, para a gente definir isso, eu trouxe aqui uma dica muito importante para vocês, tá bom? Que é sempre quebrar o objetivo em metas mensais, semanais e diárias, que são também conhecidas como a tarefa, ok? Então, já trouxe aqui para vocês toda essa parte teórica. Então, agora a gente vai lá para o meu Notion, que eu vou mostrar para vocês passo a passo como que a gente vai alcançar uma meta esse ano, ok? Aqui no meu Notion, como vocês podem ver, né? Isso daqui foi tudo eu que montei. Eu já montei uma tabela de metas e projetos, tá? Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês depois, de uma forma muito simples, como que eu fiz essa planilha, tá? Então, vamos lá, vamos começar uma nova página, tá? Lembrando que você não precisa utilizar nenhum software. Se você gostar de usar agenda, né? Gostar de escrever, eu sei que para muita gente funciona. Você pode fazer dessa forma também, não tem problema algum, tá bom? Para essa meta, eu vou colocar assim, contratar estagiário. É ter um estagiário. Então, essa vai ser a minha meta do ano. Responsável por fazer isso, né? Aqui sou eu. Então, vou colocar o meu nome, né? Isso daqui é uma coisa que eu costumo colocar, é bem interessante aqui no escritório, já que nós temos colaboradores, enfim. Isso daqui também é legal, se você trabalhar com outra pessoa também, tá? Definir quem vai ser o principal responsável por aquela tarefa, ou os responsáveis por vigiar aquilo, tá bom? Colocar aqui a data de início, eu já quero começar o projeto hoje. Então, a gente vai colocar isso daqui. E o prazo para eu ter esse estagiário, vamos colocar aí de 3 meses para a gente começar. Então, vou colocar aqui dia 10/3, ok? A área é gestão, marketing financeiro. Eu vou colocar aqui que é gestão, que eu vou precisar para me ajudar, tá bom? E o status, a gente vai colocar aqui em planejamento, tá bom? Então, isso daqui é realmente um cabeçalho para você ver qual que é o começo, o meio e o fim. No final de 3 meses, eu já quero ter um estagiário aqui comigo, trabalhando aqui na rotina do meu escritório. Então, é dessa forma que eu vou colocar, tá bom? O meu plano de ação é onde eu vou fazer realmente as perguntas. Tá vendo que eu coloquei aqui, ó, a meta 1, 2, 3, 4, 5? Vocês podem colocar quantas metas vocês acharem necessários, tá? Eu acho legal colocar pelo menos uma meta ao mês. Aqui, como vocês viram, eu coloquei 3 meses. Então, provavelmente, né, eu posso colocar aqui metas quinzenais, enfim, da forma que você precisar, tá bom? O meu plano de ação, gente, eu quero que a minha meta 1 seja, tá? Primeiro, o que eu preciso para ter um estagiário? Eu tenho que ter um CNPJ? Ou somente a minha inscrição na OAB já vale? Quais são os requisitos? Então, a minha meta número 1 é descobrir os requisitos para ter um estagiário dentro da lei, dos conformes, tá bom? E ler a lei do estágio, né? Legal, essa aqui é a meta 1, eu acho que ficou bem interessante, tá? A nossa meta 2... Depois que eu já li, já entendi ali o que vai ser a lei do estágio, o que eu vou precisar? Quais vão ser as atribuições dele? Então, vamos colocar aqui
o planejamento de atribuições, eu acho que fica interessante, tá? O que que eu espero, né, desse estagiário? Eu tenho trabalho suficiente para ele? Eu quero um estagiário para fazer qual tipo de serviço? Eu tenho que saber isso para saber se eu quero um estagiário do segundo período, do terceiro ou do oitavo, do nono. Entendeu? Então, dependendo da complexidade do serviço que você esteja precisando hoje, ao fazer esse planejamento de atribuições, você vai conseguir descobrir qual melhor se aplica à sua advocacia. Afinal, você quer um estagiário e ele quer o aprendizado. Então, deve ser uma via de mão dupla. E se você precisa de um serviço que é extremamente complexo, você não deve contratar um estagiário que está no segundo período, que ele tem ali o básico, entendeu? Que ele está começando a se familiarizar com o ambiente jurídico. A minha meta 3 vai ser a divulgação. Então, onde que eu vou fazer a divulgação? Vai ser pelo Instagram? Vai ser pelo LinkedIn? Já apareceram pessoas no meu e-mail falando que tinham interesse? Como que funciona, né? Muitas vezes eu mesmo já recebi currículos mesmo sem estar contratando. Isso daí eu acho que é muito legal, porque realmente demonstra que o estudante ele tem interesse, ele conhece o seu trabalho. Então, eu acho que partir desse local também é muito interessante e acaba que você pode valorizar as pessoas que valorizam e te conhecem também. Então, na hora de fazer a divulgação dessa vaga, é interessante também que você faça esse planejamento, veja onde que você quer encontrar, veja se tem alguma universidade que pode também fazer a divulgação, né? Eu me formei, por exemplo, na FDSM, aqui na minha cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais, e eu encontrei as vagas de estágio, por exemplo, todas pelo site da faculdade. Eles mandavam um e-mail pra gente. Então, você pode entrar em contato com as universidades da sua região. Eu acho que pode ser bem interessante também nesse sentido, tá bom? E bom, aqui na minha meta 4, eu já fiz a divulgação dessa vaga, eu já recebi os currículos. Então, qual que é o meu próximo passo? É a entrevista. Então, eu vou colocar aqui uma roteirização de entrevista. Afinal, o que eu vou falar para essa pessoa? Como eu tinha dito, né, o planejamento das atribuições aqui na meta 2, ele vai ajudar a gente também em todo esse plano de ação, tá? Então, aqui eu vou colocar a roteirização de entrevista e fazer as entrevistas em si, ok? E aqui a meta 5, que é a última, tá bom? A meta 5, o que eu colocaria? A formalização desse estagiário e treinamento. Conforme eu for fazendo as metas, eu vou marcando aqui, isso daí também fica muito tranquilo, você pode fazer escrito num planner, eu acho super interessante também. E aí, a questão das tarefas, né, você tem que ser um pouquinho mais detalhista, tá bom? Então, você pode colocar ali no dia 1, por exemplo, como que eu faria? No dia 1 ao dia 10, eu focaria em ler e entender a legislação. Então, eu ia atrás de documentação, eu iria atrás também do seguro, né, que todo estagiário precisa de ter um seguro. Então, eu faria essa contratação, tá bom? Então, aqui, isso daqui seria, por exemplo, a minha meta 1. Olha que simples. Já não ficou muito mais fácil? Eu já não dei 2 passos ali adiante? Então, aqui, planejamento de atribuições. O que você tem que colocar, por exemplo? O que eu espero desse estagiário? O que eu quero que ele desempenhe? É uma coisa, eu quero que ele fale com os clientes, eu quero que ele tenha um traquejo social. Então, na hora de eu fazer a entrevista, eu vou preferir pessoas mais comunicativas. Agora, se eu estiver precisando de alguém para fazer, por exemplo, as minhas petições, ou então fazer um serviço de pesquisa dentro do escritório, que sejam serviços que não precisam lidar diretamente com o público, por que não escolher uma pessoa que seja um pouco mais séria, um pouco mais introvertida, né? Lembrando que levar em consideração também
essas outras habilidades, é muito interessante também, tá bom? Você fazer esse estudo de soft skills. Se vocês quiserem, eu posso trazer também um vídeo falando um pouco mais para vocês, né, sobre o que cada perfil de pessoa pode somar no seu escritório, né? Então, tudo isso daqui é muito interessante, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês como funciona, né, essa questão de metas e projetos, para a gente conseguir realmente começar o nosso ano não só com sonhos, né, mas também com planos, metas e terminar o ano com a nossa realidade aí totalmente transformada e no finalzinho lá conseguir dar um check de ó, queria fazer isso e realmente fiz, consegui. Então, por hoje é isso, tá bom? Recomendo que vocês me sigam no Instagram, também posto muita coisa por lá. Se vocês quiserem se interessarem também, tenho os meus melhores amigos, que são realmente para a gente ter uma conversa ali mais direta, tá bom? Pra gente se conhecer melhor também, eu passo bastante coisa por lá, dou umas dicas também exclusivas, então também é muito legal. Eu acho que vale a pena, tá? Além disso, temos algumas playlists aqui no canal também que eu acho que podem ser muito interessantes e podem auxiliar você aí no decorrer desse ano, tá bom? Então, é isso. Fiquem com um excelente 2026 e que vocês consigam realmente cumprir todas as metas desse ano. Tá joia? Então, até mais. Te vejo no próximo vídeo.